irmãos, vamos à palavra Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu vou ler aqui o versículo 3, o 5, o 8, o 10. Eu vou destacar as virtudes de Estevão. Dentre elas, havia 4 virtudes das quais ele era cheio. E são essas que estaremos destacando. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Verso 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. De fato, Estevão, ele deixou um legado para a igreja. Estevão notabilizou-se na igreja primitiva. Inicialmente ele foi separado ao diaconato. O texto do evangelista Lucas destaca pelo menos 4 características presentes na vida de Estevão. É claro, Estevão tinha muitas outras qualidades, mas as que eu quero enfatizar são virtudes na plenitude presente na vida e no ministério de Estevão. A Bíblia fala que Estevão era cheio características de Estevão. O seu nome significa coroa. E Estevão foi um presente de Deus para a igreja primitiva. O texto sagrado revela que Estevão era cheio de sabedoria. Sim, este servo havia sido dotado por Deus, capacitado pelo alto para cumprir uma sublime tarefa. Estevão era um homem cheio de sabedoria, mas não apenas sabedoria, ele era cheio de conhecimento. O texto sagrado inicia a partir do versículo 8, destacando que Estevão
ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí levantou-se alguns, verso 9 do capítulo 6. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, outros da sinagoga dos sirineus, outros da sinagoga dos alexandrinos, que eram da Cilícia e da Ásia, e eles disputavam com Estevão. A disputa não era braçal, a disputa era de ideias, era de palavras. Mas o texto fala em Atos capítulo 6 e o versículo 10, que essas pessoas oriundas das sinagogas as mais influentes naquela época disputavam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão estava preparado por Deus para aquela tarefa. Estevão era um instrumento bem afinado, utilizado pelo Espírito Santo para aquela tarefa. Quando Deus nos capacita com a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de cima, a sabedoria que vem do céu, a palavra flui na boca do servo e da serva. Ainda que houvesse um grande ajuntamento contra Estevão, mas eles não podiam resistir ao espírito e à sabedoria de Estevão. É Deus quem dá a sabedoria. A Bíblia fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas eu penso que Estevão também, ele tinha a palavra da sabedoria, como um dos 9 dons do Espírito Santo. Estevão também ele tinha o conhecimento. O texto vai seguir na narrativa que houve um complô, houve realmente, literalmente, um colúnio contra Estevão. Subornaram falsas testemunhas, prepararam armadilhas e levantaram falso testemunho dizendo que Estevão havia blasfemado. O sumo sacerdote faz a arguição e o texto sagrado diz, verso 2 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos: e ele disse. Quando a pessoa tem sabedoria de Deus, quando fala, alguma coisa acontece. Quando a pessoa tem a sabedoria do céu, quando abre a boca, tem o que dizer. Aí vocês podem depois fazer a leitura de todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estevão, ele vai fazer uma pregação maravilhosa. Ele vai fazer uma pregação deslumbrante. Uma pregação bíblica e cristocêntrica. E durante todo o capítulo, porque ele tinha conteúdo, porque ele tinha conhecimento, ele traz a história do povo de Israel desde os seus ancestrais. Ele começa a citar para os varões israelitas desde a história de Abraão. Quando Abraão saiu da Mesopotâmia, região entre rios,
no caso, o rio Tigre e o Eufrates. Mesopotâmia, literalmente, região entre rios, que são os dois que já os mencionei. Aí Estevão passa a fazer a citação de toda a história dos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, e ele segue a mensagem, porque Estevão tinha conhecimento. Mas além do conhecimento, ele tinha muita sabedoria. Vocês sabem, às vezes a pessoa tem o conhecimento, que são as informações, que é o conteúdo. Mas às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria, que é a aplicação do conhecimento. Entre nós, existem pessoas que têm muito conhecimento da Bíblia, mas não sabem verbalizar numa mensagem. Talvez ainda não tenha recebido da parte de Deus o dom da palavra, ou não tenha ainda a sabedoria para a aplicação do conhecimento. O fato é que Estevão tanto tinha o conhecimento, o conteúdo, como ele tinha a sabedoria, a aplicação do conteúdo. E ele passa a fazer a dissertação de uma mensagem expositiva de toda a trajetória do povo de Israel até aqueles dias. Sabedoria divina, sabedoria de Deus, e Deus, ele nos dá sabedoria. Sabedoria para saber falar, sabedoria para saber agir, sabedoria para poder entrar e sair no meio do povo. Salomão, quando Deus aparece a ele em visão, dizendo: pede-me o que tu queres e se te será feito, Salomão pede a Deus sabedoria. Ele reconhece que ainda era jovem, inexperiente, a tarefa era árdua, a tarefa era muito grande. Aí ele pede a Deus sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Às vezes a pessoa sabe entrar, mas não sabe sair. Mas Salomão pediu a Deus sabedoria para poder saber entrar e sair no meio do povo. E Deus dá sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. Ele dá sabedoria à tua vida. Ele dá sabedoria às nossas vidas, não para que sejamos orgulhosos ou exaltados, mas para que possamos usá-la para o bem da sua obra, a glória do seu nome e a expansão do Evangelho. Estevão era cheio de sabedoria. O próprio Deus o havia forjado. O próprio Deus o havia capacitado. Aquele jovem foi separado para o diaconato pela igreja, mas por Deus foi levantado como um evangelista autêntico. Um mensageiro do evangelho, um pregador da verdade. Ele era cheio de sabedoria. Mas Estevão também, ele era cheio do Espírito Santo. E eu quero enfatizar esta verdade. Atos capítulo 6, versículo 5. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vamos agora pensar um pouco nesta segunda qualidade de Estevão. A primeira, cheio de sabedoria. A segunda, cheio do Espírito Santo. Dentro do texto, podemos ver que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem autoridade.
Nós poderíamos falar dezenas de características de pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas dentro do texto nós percebemos que Estevão, ele tinha autoridade. Não confunda autoridade com arrogância. Às vezes a pessoa é arrogante, não tem autoridade. Arrogância é uma coisa, a autoridade de Deus é outra coisa. A autoridade do céu é diferente. A pessoa tem autoridade quando anda de joelhos. A pessoa tem autoridade quando tem intimidade com Deus. A pessoa tem autoridade quando tem uma vida de oração, uma vida pautada na palavra. Estevão era cheio do Espírito Santo, e o ser cheio do Espírito Santo lhe dava autoridade. Não é falar, é quem está falando. Não é dizer, é quem está dizendo. Estevão abre a boca, e abre a boca com autoridade. Aí o texto fala, Atos capítulo 6 e o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Perceba, Espírito aqui é grafado com E maiúsculo. É o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo falava na boca de Estevão. Estevão não falava como um tagarela. Estevão não falava apenas porque até papagaio fala. Estevão falava usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usando Estevão, aí eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, é diferente. Não confunda o ser cheio do Espírito Santo com barulho. Às vezes, barulho não significa necessariamente a presença, a unção e a manifestação do Espírito Santo. Diz o texto sagrado, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O crente cheio do Espírito Santo, primeiro, tem autoridade. O crente cheio do Espírito Santo, versículo 15, dentro do texto, Atos, capítulo 6, versículo 15. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de quem está cheio do Espírito Santo brilha, reluz, resplandece, é diferente. No conselho, na hora da disputa, da argumentação, o Espírito Santo usando Estevão, e as pessoas que estavam naquele conselho olharam para Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Com certeza, o rosto de Estevão brilhava, reluzia, resplandecia. É diferente quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. O rosto é diferente, a palavra é diferente, a graça é diferente, a unção é diferente. Estevão era cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo é alegre, é animado, é entusiasmado, glorifica, enaltece, bendiz, engrandece aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 52, tem uma palavra que eu quero aplicar àqueles
que são cheios do Espírito Santo. Estevão, cheio de sabedoria, Estevão, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele tinha autoridade. Cheio do Espírito Santo, o seu rosto brilhava. Cheio do Espírito Santo, Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Percebe? Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é cheia de alegria. A alegria está presente na sua vida. A alegria está presente no seu ser. O coração alegre aformoseia o rosto. Diz a Bíblia lá em Provérbios: o Espírito Santo presente em nós, ele nos alegra, independente da circunstância, alegria. Independente da situação, alegria. Independente das adversidades, alegria. Nós não estamos, nós somos alegres. E a alegria do Senhor é a nossa força. Se por acaso alguém aqui está triste, receba a alegria que vem de Deus, a alegria que vem do Pai, a alegria que vem pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo te alegra, o Espírito Santo te renova, o Espírito Santo te fortalece. Glória ao nosso Deus. Estevão era cheio do Espírito Santo. Consequentemente, ele tinha autoridade, ele tinha o brilho de Cristo no seu rosto, ele tinha alegria. O texto prossegue e a pregação de Estevão também. Aí eu quero caminhar lá para o final da pregação de Estevão, para trazer mais algumas lições daquele ou daquela que é cheia ou cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olha a ênfase, olha o destaque que Lucas dá, mais uma vez. Mas ele quem? Estevão, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu. A pessoa cheia do Espírito Santo, os seus olhos estão fixos no céu. O crente que é cheio do Espírito Santo, o seu olhar está para o céu. O crente cheio do Espírito Santo não olha e não repara a vida de A, de B, de fulano, de Beltrano. Não! Cheio do Espírito Santo está olhando para o céu. O crente cheio do Espírito Santo está olhando para o alto. Ele não está enxergando no sentido de levar em consideração a vida de fulano ou de Beltrano, mas está com os olhos fitos no céu. Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus, ele contempla a glória de Deus,
ele enxerga a manifestação da sua Shekinah. Aleluia, bendito seja Deus. Você pode, com os olhos espirituais, se estiver cheio do Espírito, ver a glória. Não é mais um culto, é o culto. Não é mais um momento, é o momento reservado por Deus para a adoração. Pode ser o último culto, pode ser a última oportunidade. Devemos fazer com alegria, devemos estar na presença de Deus com coração sincero, contrito, quebrantado, reverente, glorificando a Deus. Estevão, os olhos fixos no céu, característica de quem está cheio do Espírito Santo. Olhos no céu. Quem está cheio do Espírito Santo vê a glória de Deus. Mas o texto prossegue, e Jesus que estava à direita de Deus. Aí ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Visão não é visagem. Visão de Deus, visão da glória, visão da majestade, visão da realeza, visão de Deus. A Bíblia fala que eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas eu quero ainda destacar uma característica importantíssima de alguém que é cheio do Espírito. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Sabia? O crente cheio do Espírito Santo é habilitado pelo alto para perdoar. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele não tem mágoa, ele não tem rancor, não tem ressentimento. Se é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em nós, na sua plenitude, ele nos dá graça para perdoar os que nos apedrejam, para perdoar os algozes, para perdoar os inimigos, para perdoar aqueles que nos ofendem. Às vezes, fala até em línguas literalmente estranhas, mas é intrigado com A, não vai com a cara do B, deve estar cheio de um outro espírito, não é o Espírito Santo, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele perdoa. O crente cheio do Espírito Santo, ele ora ao Pai: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Simples assim. Jesus diz: se vocês não perdoarem aqueles que vos ofendem, também vosso Pai não vos perdoará a vós as vossas ofensas. Só tem um antídoto contra o agressor. E qual é o antídoto? É o perdão.
é liberar o perdão. A pessoa dá o que tem. Se a pessoa tem o bem, dá o bem. Se a pessoa tem bondade, dá a bondade. Se a pessoa tem a presença do Espírito Santo, ela só vai guardar na sua vida, em seu coração, coisas boas. Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Mas vamos seguir. Ele também era cheio de fé. O texto fala, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. E elegeram Estevão, homem cheio de fé. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé. Estevão era cheio de fé. A pessoa que é cheia de fé faz a obra. A pessoa que é cheia de fé evangeliza. A pessoa que é cheia de fé prega a palavra. A pessoa que é cheia de fé, ela vê o invisível, ela crê no impossível. Estevão era cheio de fé, então ele via o invisível, ele cria no impossível. Por quê? Porque ele era cheio de fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, andamos por fé e não por vista. Quando a pessoa faz o inverso, e às vezes, mesmo servindo a Deus, mesmo participando da comunhão dos santos, mesmo frequentando a doutrina, mesmo na prática das observâncias morais da lei, a pessoa quer andar por vista e não por fé. Como é isso? É o crente querendo andar na lógica humana. É o cristão querendo andar na matemática humana, andando por vista e não por fé. Não dará certo. Pode dar um passo para frente, mas depois dará 2 passos para trás. Nós temos que aprender a andar por fé e não por vista. Se a pessoa anda por fé, dá certo. Andando por fé, podemos caminhar sobre as águas. Andando por fé, podemos superar os obstáculos. Andando por fé, podemos vencer o mal com o bem. Andando por fé, podemos convencer os contradizentes. Andando por fé, é possível ter paz, alimentar a nossa alma com paz e sermos pacificadores. Estevão era cheio de fé. Aí, porque ele era cheio de fé, ele fazia a obra. Ele pregava o evangelho. Ele anunciava a salvação em Cristo Jesus. Ele não tinha a sua vida por preciosa, contanto que cumprisse a carreira que Deus lhe havia determinado. Ele combatia o bom combate da fé. Ele militava segundo as regras. No dizer de Paulo a Timóteo, ele militava legitimamente. Na versão corrigida, fala da milícia legítima. Na versão atualizada, fala do militar segundo as regras estabelecidas por Deus na palavra e as regras estabelecidas pela igreja local da qual nós
fazemos parte. Quando nós militamos legitimamente ou segundo as regras, a recompensa da parte de Deus é garantida. A coroa será dada por Deus àqueles que trabalham e